Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito amor e muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz e paz aí para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Lembrando, hein, gente, para você mandar sua pergunta para mim, entra lá no site institutonamastê.com.br. Gente, mandou uma pergunta aqui que eu tenho certeza absoluta que é pergunta de muita gente. E eu vou ser sincero a vocês, eu também já me perguntei muito isso. Por isso eu entendo perfeitamente a confusão, né, que se dá no nosso coração. Falando assim, Ricardo, será que é necessário mesmo que na Terra haja tanta violência, tantas desigualdades sociais, tanta gente passando fome, com problemas de saúde, tantas pessoas com tantas dificuldades? Seria mesmo algo necessário ou será responsabilidade do poder público resolver essas questões todas? Pergunta interessante, né? Gente, eu acho que para a gente poder conseguir entender essa realidade, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e lembrar a natureza do nosso planeta. E aí depende muito do paradigma, do modelo de vida que você observa, né? Quando a gente compreende que nós estamos num modelo de provas e expiações, aí a gente começa a entender que a Terra não é infelizmente ainda não, né? Não é um planeta desfrute, sabe? Em que vem para cá os espíritos mais nobres do sistema solar, ô dó. Quem dera, né? Que vem para cá seres que estão iluminados. Não, pelo contrário, gente. Está aqui na Terra os seres que só não são piores do que os mundos primitivos, para você ter ideia. Então, infelizmente, aqui a gente vai encontrar muito egoísmo ainda, muita dificuldade. Muitos que estão começando o seu processo evolutivo há algum tempo, né, muito instintivos. E isso reflete, né, nisso tudo que você acabou de descrever que a gente tem no planeta. Muito egocentrismo, né, um egoísmo, a falta às vezes de sensibilidade pelo outro, né, um excessivo interesse pelo próprio umbigo, né, as pessoas se preocupam com elas, ignoram as outras. E essa luta pela sobrevivência, e a gente se esquece que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material e não o oposto. Essas pessoas normalmente acham que essas questões espirituais são frescura, que é assim, né? Tratam como se fosse uma besteira, e a gente se esquece que o espírito ele sobrevive ao corpo. Como que você pode tratar isso como uma besteira? Seu corpo daqui a pouco fica, seu espírito ele é eterno, né? Suas emoções estão aí te acompanhando, e elas vão te acompanhar. Então, dito isso, é muito importante a gente compreender, né, que nosso planeta está aqui para nos propor um processo evolutivo muito intenso. E no meio dessa realidade toda, Deus, gente, se utiliza do próprio homem para que o homem possa evoluir. Lembra quando o próprio Cristo falava que o escândalo é necessário, mas ai da mão daquele que vem? Veja, o próprio Jesus falava. Infelizmente, o escândalo se faz necessário. O que ele está dizendo? No mundo de provas e expiações, coisas erradas vão acontecer porque é a natureza de quem está aqui. Mas ai daquele que produza. Por sua vez, aí a outra parte da sua resposta, todos nós que estamos despertando espiritualmente em algum nível, temos o dever de procurar amenizar essas consequências, né, causadas pelos nossos irmãos aí mais materializados e por nós mesmos, né, porque muitas vezes a gente está longe de ser perfeito, a gente erra muito ainda também. E aí que entram os representantes do poder público cumprindo o seu papel, da sociedade organizada, né, cuidando do seu bairro, cuidando da sua rua e principalmente de cada pessoa mais lúcida, né, gente, cuidando da sua família e fazendo todo o bem quanto possa, ajudando na dimensão que tenha condições a diminuir todas essas desigualdades. Então, amigos, todos nós somos instrumentos da luz divina auxiliando a curar o mundo que está muito doente. Do mesmo jeito que, por vezes, nos tornamos instrumentos da nossa própria ignorância, que ignora a luz divina, né? Ajudando a adoecer esse planeta que ainda está enfermo. Mas uma coisa é certa, é chegada uma hora é que não há mais jeito de não evoluir. Por mais que o livre-arbítrio ele exista, o que a providência faz? Os planetas também evoluem, isso é transição planetária. Então está havendo uma migração de espíritos que desencarnam da Terra e para aqui não voltam mais, porque a vibração é muito pesada, muito complicada, sofrem o que se chama de degredo espiritual, e nós temos espíritos novos, graças a Deus, né, mais evoluídos do que nós, estão reencarnando gradativamente, já tem algum tempo, em diversas partes do globo, para ajudar, na medida que vão se tornando adultos e responsáveis, né, e tendo acesso a toda a vida social comum, na transformação planetária, pela sua capacidade de amar, pela sua inteligência, que vai se refletir nas artes, na ciência, na economia, na condução da política, das famílias e assim por diante. E aí a gente, com o passar do tempo, porque isso não é da noite para o dia, a gente vai transformando o nosso mundo num mundo de regeneração, né?
que gradativamente já está acontecendo, passos lentos, mas está acontecendo, e que certamente nós não vamos enxergar nessa atual encarnação. Mas muitos de nós que tivermos a chance de retornarmos à matéria em novas existências, já vamos encontrar um mundo muito mais regenerado. Essa é a nossa esperança, né? Em fé em Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até breve. Até muito, muito breve.